Hoje nós vamos falar sobre essas duas mulheres do Apocalipse. Leia comigo aí, Apocalipse 19, versículo 1. Diz assim: E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta. Aqui está a primeira mulher que aparece, né? A prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Olha para mim, para você entender isso aqui. Essa primeira mulher, essa chamada de prostituta, significa esse sistema religioso, essa igreja que no mundo inteiro levou o ser humano a se prostituir espiritualmente. Como assim? Levantando falsos deuses. Então as pessoas, elas vivem enganadas, se prostrando para os deuses criados pela mão humana, deuses de tudo que é preço, de tudo que é tamanho, e ela veio enganando o mundo. Só que ela vai ser punida. Se a verdade diz que existe céu e inferno, ela diz que existe o purgatório. Se a Bíblia ensina você se batizar depois que você está consciente do que é certo e do que é errado, ela batiza criança. Ela faz tudo para levar as pessoas ao engano. Só que a punição dela vai vir. Então a Bíblia deixa claro que vai chegar o momento dessa Babilônia, dessa prostituta espiritual cair. Ela vai cair. Só que vai aparecer aqui na história uma outra mulher, a igreja do Senhor Jesus. E eu queria ler com vocês. Diz assim: E outra vez disseram, Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Esses 24 anciãos, olha para mim por favor, é a totalidade da igreja do Velho e do Novo Testamento. Os 24 anciãos, que significam os profetas e os 12 discípulos, a totalidade da igreja. Aí diz assim, versículo 5: E saiu uma voz do trono que dizia, Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha para mim, por favor. A primeira mulher que aparece aqui é a Babilônia, a falsa religião que está espalhada no mundo inteiro, enganando as pessoas e tirando elas
do caminho verdadeiro. As pessoas têm fé, mas não depositam em Deus, depositam em vários deuses e são enganadas. Agora surge a esposa que vai entrar nas bodas do Cordeiro, o casamento entre a noiva, que é a igreja, e o Senhor Jesus. Essa noiva aqui, ela se veste de vestes brancas, de linho puro. Essa significa a igreja que Jesus comprou com seu sangue. Aqui não está dizendo que é a universal ou igreja A, B ou C. Essa igreja aqui são os salvos, aqueles que entraram no reino de Deus, que se arrependeram dos seus pecados, que se batizaram, que nasceram de novo, que receberam o Espírito de Deus, que fazem parte da igreja de Jesus no mundo inteiro, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações. O céu vai comemorar a queda da Babilônia, mas a alegria da noiva se encontrando com o noivo. Ou seja, Jesus ama tanto a igreja dele, que ele pagou o preço com a vida e não vê a hora de vir buscar a igreja para entrar nessa festa permanente, nessa festa que nunca vai acabar. Esse casamento vai ser um casamento que nunca vai ter separação, vai ser um casamento para a eternidade. Agora, compreenda, ele ama tanto a igreja, que ele não quer deixar a igreja perder a visão espiritual. Ele ama tanto a igreja, que ele vem dando sinais de que ele vai voltar. Ele ama tanto a igreja, que ele vem avisando que ele está perto de voltar. E eu quero agora falar sobre isso. Você percebe, eu creio, como eu percebo, eu tenho 49 anos, e quem é mais velho do que eu já percebe uma diferença muito grande no mundo. Se você é uma pessoa que tem 60 anos, 70, 80 ou mais, você percebe uma diferença assim assustadora no mundo, ou não? Você percebe? Embora muita gente diz assim: poxa, mas por que Deus permite esse mundo estar desse jeito? Por que Deus permite tanta gente passando fome? Deus não é culpado de nada disso. A cada 4 segundos morre uma pessoa de fome no mundo. 1, 2, 3, 4, acabou de morrer uma pessoa com fome. As riquezas que o homem encontra, as riquezas naturais que Deus deixou, o homem, ao invés de investir no ser humano, o homem investe na guerra. Você vê coisas hoje que você fica assim, sem entender. Você vê coisas que são absurdas e todo mundo apoiando. Esse liberalismo está acontecendo no mundo inteiro. Já tem países que as drogas estão liberadas, agora aqui no Brasil nós estamos bem perto, para mudar essa votação que está disparada, né? Vai ser muito difícil, provavelmente vai ser liberada as drogas, a maconha no Brasil. Em vários países já foram liberados. Você tem países que a criança escolhe trocar de sexo e se o pai reclamar, perde a guarda. Você já ouve o ser humano falando que quer mudar a Bíblia. De vez em quando aparece um aí dizendo: não, a gente tem que mudar a Bíblia. Eles querem mudar a Bíblia, querem escrever uma nova Bíblia. As gerações, na época de Sodoma e Gomorra, receberam as consequências dos seus pecados. Na época de Noé, eles também sofreram com o dilúvio. Você acha que essa geração não vai sofrer as consequências do pecado? Você acha que essa geração não vai responder pelos seus atos?
O ser humano prefere jogar comida fora do que dar para o ser humano. Pega esses bilhões de guerra para você ver, se fizesse uma guerra contra a fome, se não acabava a fome no mundo inteiro, mas ninguém está nem aí para nada. Você vê os governos perdendo o controle e o cenário aparecendo propício para o anticristo vir com uma solução mentirosa, falsa, para enganar o ser humano. Sim ou não? Nós estamos caminhando para o fim, e se você é uma pessoa espiritual, uma pessoa de Deus, você percebe um mundo pesado, você percebe um mundo estranho, você percebe que o Senhor Jesus está às portas, e você tem que se conservar, você tem que se manter olhando para Jesus, olhando para homem nenhum, olhando para Jesus, depositando sua fé total nele. A igreja se prepara para a volta do Senhor Jesus. Ele não quer pegar a igreja desapercebida. Ele não quer que você fique nesse mundo sem Ele. Por isso que Ele tem dado tantos sinais. A natureza está dando sinais. Nós estávamos com calor anteontem. Já estamos com frio hoje. Você teve inverno agora com 40 graus. 40. Inverno. Você já fica imaginando como é que vai ser? O verão. Você tem um clima hoje, 20 graus a menos amanhã. De um dia para o outro, você vê a temperatura mudando. A natureza está gritando, a natureza está avisando que o Senhor Jesus está voltando. E muita gente não acorda, não desperta. Eu não sei como você olha para esse mundo, mas eu vejo nesses incêndios, nessas tragédias que cada dia acontecem mais, eu vejo Jesus avisando: eu vou voltar. Eu vejo Jesus dizendo: ó, se prepara porque eu estou chegando. Está dando para você entender? O problema não é Deus não. Vai em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vai aí. Primeiro livro da Bíblia, 6, versículo 5. Olha o que Deus viu. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor a maldade de quem? Do homem. Olha só. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha para mim, o homem. Não era para o mundo estar nessa situação, mas a culpa é de quem? Do homem, que cada dia mergulha mais no seu pecado, que cada dia se prostitui mais espiritualmente falando, que cada dia se suja mais, que cada dia se distancia mais das coisas de Deus. Esse é o ser humano. É o ser humano frio, egoísta, que só pensa em si, que não está nem aí para o seu semelhante. Esse é o ser humano, essa é a geração que a gente vive. A que tem mais sinais e a que mais despreza Deus. A que deveria ser a melhor espiritualmente, está sendo a pior. Não quer nada. E muita gente dentro da igreja, dormindo numa hora que não poderia dormir, brincando numa hora que não poderia brincar, dentro da igreja, deixando a alma, dando sopa para o diabo, dando sopa, deixando a alma, que é o bem mais valioso que o ser humano tem, correr risco. Como é que você está espiritualmente? Preparado para a volta do Senhor Jesus? Melhor espiritualmente a cada ano? Ou dando desculpas? Deus não vai aceitar desculpas. Deus, quando chamou Adão e Eva para a prestação de conta,
Adão falou, a mulher que o Senhor me deu. Eva falou, a serpente. Ele aceitou a desculpa? Não, é indesculpável, porque ele deu chances. Deus está sendo muito misericordioso com o ser humano. O que o ser humano está fazendo, a misericórdia de Deus está sendo muito grande, mas muito grande mesmo. O ser humano está atrevido, o ser humano está, ao invés do temor crescer, o destemor está crescendo. E eu vejo isso, sabe onde? Até dentro da igreja, infelizmente, até dentro da igreja, a falta de temor. Eu fico imaginando quando o Senhor Jesus voltar, eu fico imaginando, porque o Espírito Santo está detendo o espírito do anticristo. Mas quando deixar esse mundo solto, quando deixar solto, eu não sei como você não enxerga que nós estamos pertinho do fim. Deus não tem culpa de nada. Se fosse por Deus, o mundo seria outro. Se dependesse de Deus, seria bem diferente. Mas quando depende do homem, então você vê o mundo do jeito que está. Você sabia que tem países que a fome é tremenda, e os outros países mais ricos fazem um movimento para poder levar alimentos e roupas para lá, eles pegam e vendem? Sabia que isso é um dos maiores problemas nos países mais pobres? Eles vendem, pegam os pacotes doados e vendem. Esse é o ser humano que nós temos hoje, é o que temos para hoje. Um ser humano que não está nem aí para as coisas de Deus, e Deus tentando, e Deus querendo, e Deus se esforçando. Eu conversava com uma senhora, que ela disse assim para mim, nessa última sexta-feira, bispo, lá no interior onde eu fui fazer a reunião, ela disse assim, bispo, o meu marido pregava o evangelho com o senhor conhece ele e deu o nome dele. Meu marido se afastou da presença de Deus, foi para a vida errada, foi para as drogas, foi para a prostituição, pegou HIV, e depois veio o câncer, e agora, há dias atrás ele morreu. Foi Deus que assistindo uma reunião, ele despertou para a salvação, pediu perdão a Deus e em seguida morreu. Eu creio que Deus é misericordioso e perdoou ele e salvou a alma dele, e permitiu que ele fosse levado logo, porque estava arriscado, se ele ficasse nesse mundo, ele voltar para a vida errada. Eu me sinto privilegiado ser pastor dos últimos tempos, sabia? Porque quanto mais eu prego salvação, mais eu temo. Quanto mais eu prego salvação para vocês, mais me ajuda. Quanto mais eu falo do céu, do inferno, da volta de Jesus, mais temor me dá. Porque eu sei que nós estamos caminhando para o finzinho. Não espere mais nada desse mundo. Deus está usando tudo, o tempo, a natureza, as situações, Deus está usando tudo para avisar para o ser humano que estamos caminhando para o fim. Mas o rei desse mundo cega o entendimento das pessoas. Elas não estão nem aí, nem aí. Acabamos de ter uma tragédia mundial. Muitos filhos não enterraram os pais, porque morreu com Covid. Muitas pessoas não viram os familiares nos últimos segundos de vida, que o ser humano gosta de cuidar do familiar até o último segundo, dizer, eu cuidei do meu pai até o último dia, eu cuidei da minha avó, eu fiquei até o último dia da minha vida, mas morreu, ó, e não pôde ficar perto do familiar. Mas parece que o ser humano esqueceu disso. Parece que o ser humano não viveu uma grande pandemia que chegou no mundo inteiro. O ser humano quer, sabe o quê? Festa. Sabe o que é que o ser humano quer? Carnaval. Sabe o que é que o ser humano quer? Prazer.
Só que o diabo oferece os prazeres para pegar a alma do ser humano. Eu não sei se a sua alma está salva. Eu não sei se o seu nome está no livro da vida. Eu não sei se você tem paz quando você ouve falar da destruição do mundo. E você sabe que o mundo não vai mais longe. Você sabe, você percebe isso. Você não consegue enxergar um mundo daqui a 50 anos. Você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar espaço para nós vivermos aqui nesse mundo. A igreja viver aqui mais 30, mais 50 anos. Você não consegue enxergar isso. Essas bodas do Cordeiro. Eu não sei se você sabe como é a cultura do casamento judaico, mas o noivo dá a palavra, corre atrás do dote, a noiva se prepara, o noivo vai ao encontro dela alegre e eles entram em um casamento. Jesus deu a palavra para a gente e nós demos a nossa para Ele. Ele pagou o dote, nós estamos nos preparando e Ele vai nos levar para morar com Ele eternamente. Enquanto a Babilônia, a prostituta vai estar gritando, socorro, ai, nós vamos estar louvando, aleluia, graças a Deus, chegamos no céu. Sabe o que é que eu fico feliz? Que eu vou morar no céu. Olhe para o telão. Olha esse vídeo pequeno, mas é melhor sentado ou em pé? Então sente, os pequenininhos ficam atrás, não dá para enxergar direito, né? Sente aí, apaga as luzes, por favor. Pode soltar o vídeo, por gentileza. Apaga. Se você fosse traído uma vez, você perdoaria? E se fosse a segunda? E se você descobrisse uma traição pela terceira vez? Dificilmente alguém aceitaria tanta falta de respeito e de consideração. Mas é exatamente isso que as pessoas fazem com Deus. Colocando outras coisas, pessoas ou a si mesmas no lugar que deveria ser somente dele. A fidelidade a Deus se mede pela prática, não na teoria. Da mesma forma, a infidelidade a Deus se manifesta nas coisas do dia a dia. O cardápio do diabo é variado. Diariamente, ele nos oferece infinitas formas de tirar o foco do que é eterno. Tudo isso, a Bíblia chama de prostituição. Quem deveria ser do único Deus se vende a outros deuses. No Apocalipse, duas figuras femininas se destacam. A primeira é a noiva de Cristo, a igreja pura e santa, com suas vestes brancas. A segunda, a prostituta, vestida de vermelho, embriagada de sangue. E, infelizmente, é este o caminho que a maioria tem escolhido trilhar. Querem o prazer, escolhem fazer o que lhes agrada, sem se importar com o que Deus pensa. Afinal, o importante é ser feliz a qualquer custo. Muitos têm prostituído a palavra de Deus. Não fazem mais diferença entre o santo e o profano, embalando o que é próprio do mundo em uma capa de santidade, adaptando a graça de Deus à sua própria vontade. Mas a porta do céu continua estreita. E quem insistir em buscar uma porta larga vai parar em outro lugar. O ser humano se afastou de Deus e foi atrás de tudo que é errado. E o mundo colhe hoje o resultado dessa traição.
famílias destruídas, o mal se multiplicando cada vez mais, desastres cada vez maiores. Este mundo está com os dias contados. E salvos serão apenas os poucos que permanecerem fiéis até o fim. O relógio agora corre. Não há mais tempo. Para quem reconhece sua prostituição espiritual, mas não quer mais continuar assim, Deus tem um pedido. Talvez o seu último alerta. Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Eu tenho certeza que foi Deus que te trouxe aqui. Certeza. Tinha gente que quase não vinha, mas veio, foi Deus que te trouxe aqui. E se você diz, bispo, eu quero a minha salvação, eu quero fazer parte da igreja, dos salvos, não é da igreja aqui de baixo não, porque aqui embaixo tem muitos, mas a igreja lá de cima tem poucos. Poucos vão subir. Poucos. Eu quero fazer parte desses poucos, bispo. Eu quero que o sangue de Jesus me lave de todo pecado. Eu quero começar uma vida nova com Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu perdi o temor, eu estou no destemor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao temor. Eu quero agarrar as coisas que eu soltei, que não era para eu soltar, que eu parei de fazer, que não era para eu parar. Não era para eu parar de ter temor, não era para eu parar de ser sincero, não era para eu parar de vigiar. Mas eu quero agarrar de novo o que eu soltei. Vem aqui na frente. O noivo quer que a sua igreja se prepare. Pode vir cantando. O noivo está chegando. Quem preparado estará. Quem preparado estará. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado. Estás, pois, avisado. Que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Vou subir nas alturas. Com meu noivo encontrar. Meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas. Ouço o som das trombetas. O meu nome a chamar. O meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa. Tem a chama acesa. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Traga o óleo de reserva. Traga um óleo de reserva. Ele pode tardar. Ele pode tardar. Ninguém sabe o momento. Ninguém sabe o momento.
mas é certo dele vir. mas é certo dele vir. Estejam todos preparados, Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. o meu nome a chamar. Vou subir nas Vou alturas, subir nas alturas, com meu noivo encontrar. com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, Ouço o som das trombetas, o meu nome o meu nome a chamar. ó Deus, louvado seja o teu nome. Eu peço, no nome do teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, usa de misericórdia agora. Eu não sei se essa pessoa vai ter mais uma chance. A quantidade de pessoas desigrejadas, desviadas no mundo, assusta. E nós ficamos pensando, meu Deus, se o Senhor voltar agora, quanta gente vai ficar, quantas pessoas que foram seduzidas pelo pecado, que foram enganadas pelo diabo, que se deixaram levar pelos erros dos outros, porque tiraram os olhos de ti. Meu Senhor, a natureza está avisando, o tempo está louco, os incêndios, as tragédias, está tudo diante dos nossos olhos. E mesmo assim tem gente levando na brincadeira o que é tão sério, perdendo uma chance de ouro, de entrar nas bodas do Cordeiro, de casar contigo e viver eternamente. Faça silêncio agora, não diga nada, por favor. Ou então ore bem baixinho. Quem está do seu lado agora não precisa ouvir. Eu não sei quantas vezes você errou com Deus. Eu não sei porque você trocou Ele por alguma coisa. Eu não sei o quanto você está sujo, mas mesmo sabendo em tudo que você se enfiou, coisas que você tem até vergonha de contar para alguém, ou medo que alguém descubra, Ele viu. E ainda assim Ele te chama ao arrependimento. Ainda assim Ele te quer, porque Ele ama você. Ele deu o filho dele por você. Jesus pagou seu dote. Jesus deu a vida pela tua alma.
Que preço caro para um Deus fazer o sacrifício que Ele fez. Mas Ele faria tudo de novo, se fosse preciso. Não foi esse mundo que Ele criou. Ele criou um mundo perfeito. Não havia fome, não havia dor, não havia lágrimas, não havia sofrimento. O homem que provocou isso, e cada dia provoca mais a Deus. A sentença vem. Os dias que vêm pela frente são maus, mas há uma garantia de sermos protegidos enquanto estivermos aqui. E logo, logo Ele nos buscar. A sentença vem, a conta vai chegar, o juízo vai vir. Ainda está vindo misturado com misericórdia, com compaixão. Aquela mulher me disse: bispo, meu marido se enfiou em tudo de errado. E antes de morrer ele pediu perdão e Deus perdoou. E em seguida ele partiu. Que bom, meu Pai, que pelo menos ele foi salvo. Eu acredito que o Senhor levou, não curou, porque estava arriscado ele ficar nesse mundo e se iludir de novo. Porque esse mundo é cheio de ilusões, é cheio de fantasias, é cheio de ciladas, de mentiras. Nossa vontade é sair logo daqui. Corremos risco todo dia. Mas enquanto estamos aqui, estamos tentando salvar mais um, mais alguém. Enquanto estamos aqui, estamos pregando a Tua palavra. Nunca falamos tanto da Tua volta. Nunca falamos tanto, meu Pai, do fim. Nós não estamos exaltando a cura, o milagre, a prosperidade. Nós estamos exaltando a salvação, o Teu Espírito, a verdadeira riqueza. O que adianta ela entrar aqui e sair com a bênção, se ela não sair com o abençoador? Olha para dentro dela agora. Eu vejo o rosto, mas o Senhor vê o coração. Eu vejo o lado de fora, mas o Senhor vê o lado de dentro. Eu consigo ver os olhos, a boca, mas o Senhor consegue ver o mais íntimo. E se há sinceridade, salva agora. Fale com Deus. Busque a sua salvação. Se você largou o que não era para largar, o temor, a sinceridade, a fé, o primeiro amor, talvez você esteja como a igreja de Éfeso, que Paulo elogiou, e anos depois Jesus mandou uma carta dizendo que estava contra eles porque abandonastes o primeiro amor. Os anos passaram e o tempo fez mal para aquela igreja. Será que o tempo está te fazendo mal? Será que você não está conseguindo batalhar para manter o que Deus te deu? Será que você está abrindo mão de coisas que não podemos abrir mão? É uma guerra, minha amiga, meu amigo. É uma luta.
E eu espero que você vença a sua luta. Eu não posso vencer por você, é o preço que cada um tem que pagar. O reino de Deus é conquistado por violência, é guerra. E você pode vencer a guerra agora, dizendo não para o pecado, para o diabo. Você pode agora se entregar para Jesus e receber o Espírito dele de graça aqui e agora. Se você for sincero, antes que chegue esse grande dia, por sobre as nuvens com glória e poder. Por sobre as nuvens com glória e poder. Ele do céu aparecerá. Ele do céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. O dia em que Cristo voltar. E os seus anjos ele enviará. E os seus anjos ele enviará. Aos quatro ventos para reunir. Aos quatro ventos a reunir. Seus escolhidos então soará. Seus escolhidos então soará. A trombeta e eu vou subir. A trombeta e eu vou subir. Levante as mãos e cante, ele voltará. Ele voltará para sua igreja arrebatar. Para sua igreja arrebatar. E naquele dia então se lamentarão. E naquele dia então se lamentarão. Os que aqui ficarão. Os que aqui ficarão. 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 E na multidão. E na multidão. Dos escolhidos eu estarei. Dos escolhidos eu estarei. Com toda certeza. Com toda certeza, Jesus o meu rei. Face a face. Face a face eu verei. Ele voltará. Ele voltará para sua igreja. pra sua Volta logo, meu Pai. igreja arrebatar. Nós não vemos a hora. E naquele dia. Naquele dia então se lamentarão. Os que aqui ficarão. Os que aqui ficarão. 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 E na multidão. E na multidão. Dos escolhidos eu estarei. Os escolhidos eu estarei. Com toda certeza. Com toda certeza, Jesus o meu rei. Face a face. Face a face eu verei. Face a face. Face a face eu verei. Face a face. Face a face eu verei. Imagine isso. A noiva encontrando o noivo. O Senhor que nós tanto amamos, que tirou os demônios da nossa vida, que nos deu tantos livramentos, que nos sustentou nas tribulações, nos dias maus. Imagine vê-lo face a face e contemplar a beleza de tua santidade. Imagine ele nas nuvens, o noivo, esperando a noiva, chamando a noiva.
Você se preparou, você se guardou, você disse não para a sua carne, para a sua vontade. Você foi lavado no sangue dele. Então ele vem te buscar para dizer: entra nas bodas do Cordeiro, entra no gozo eterno. Agora vamos viver juntos para sempre. Aleluia, que maravilha. Se você o ama, o adora, expresse isso agora. Se quiser baixar as mãos, você abaixa. Se quiser erguê-las, você ergue. Agora não ore por familiares, agora não peça nada, agora dê. Agora dê a sua vida, agora dê a tua maior oferta de vida, dê a tua vontade para os planos dele, para a vontade dele. Ah, minha amiga, meu amigo, aí você vai parar de vir aqui para receber, e você vai começar a querer dar. Aí você vai conseguir virar a chave, e você vai entender o verdadeiro sentido da vida, que é Jesus, e você vai viver para Ele, servi-lo. Oh meu Senhor, chama pessoas aqui para te servir no altar, envia trabalhadores para a tua seara. A seara é tua, mas o Senhor mandou nós orarmos. Envia trabalhadores, dá do teu espírito aqui agora, e possua ela. Aleluia. Louvado seja o teu santíssimo nome, o nome que nós queremos santificar, honrar, respeitar, adorar, engrandecer. Aleluia, aleluia. Ainda bem, meu Pai, que nós não vamos morar nesse mundo eternamente. Ainda bem que vamos morar lá na glória, lá no céu. Ainda bem, meu Pai, que a nossa morada é em cima. Mas enquanto não chegarmos aí, mora nessa criatura, habita dentro dela, possua ela agora, possua a mente dela, os pensamentos dela, enche ela dos teus pensamentos, aí ela vai ser cheia de ti, enche ela da tua força, para que ela lute todos os dias da vida dela, para manter a salvação, meu Pai. Que o diabo não roube a coroa dela, que o diabo não tire o de mais precioso que ela tem. Aleluia. Ah, meu Senhor, os tronos dos homens, dos reis da Babilônia vão todos cair, cairão, mas o Senhor vai continuar reinando para sempre, porque Tu és Deus, só o Senhor é Deus, não existe nenhum outro na nossa vida, não tem nenhum outro. Nós entendemos isso, nossos olhos foram abertos, não foi uma religião que nos salvou, foi o Teu Filho na cruz. Nós somos a Tua igreja. Abraça-nos agora. Levante suas mãos, não diga nada. Não diga nada. Eu estou lembrando daquele rapaz, meu Deus, que estava com a vida toda errada, toda torta, perdida. Saiu de casa. E ele voltou e procurou a mãe e disse: mãe, eu vim aqui, me ajude. Ele já estava há muito tempo fora de casa. E a mãe já tinha vindo para a igreja, entregou a vida a Jesus. Ela disse: filho, eu não tenho nada para te dar, material, mas uma coisa eu tenho. Eu vou te dar um abraço e o meu Deus vai te abraçar. E quando ela abraçou ele começou a chorar, se arrependeu dos pecados, entregou a vida a Ti. E hoje ele apareceu dando testemunho.
Ela disse: eu só tenho um abraço, mas nesse abraço você vai ter paz. Abraça o seu corpo aí agora. E o Espírito de Deus não só te abraça, não só envolve você, mas Ele entra na sua vida. Tenha a sua experiência agora. Agora não é comigo, agora é com o Senhor. Espírito Santo, agora é o Senhor e ela, é o Senhor e Ele. Agora é como se só vocês dois estivessem aqui. Fique à vontade agora. Desfrute dessa comunhão. Busque mesmo, busque. Para você sair daqui transbordando da presença de Deus. Pode falar na língua dos anjos. Isso, pode santificar a sua vida. Seja renovado. Você que já tem o Espírito de Deus, seja avivado agora. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, faz um povo forte, meu Pai. Nós queremos um povo forte, obreiros fortes, levitas fortes, pastores fortes, para te servir nesse final dos tempos, para viver sem pensar em si, mas viver para ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Isso, minha amiga, se derrama perante Ele. Se quiser continuar orando, você ora. Se quiser cantar, você canta. Tu que estás assentado no trono. Tu que estás assentado no trono. No trono. Sempre reinando. Sempre reinando. Soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo, solte a voz e cante, ó Alfa. Chama Ele, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus, ó Alfa, só vocês, Ômega.
subiremos. Quem está aqui na frente pode voltar para o lugar. Junto estaremos. Junto estaremos. No grande dia. No grande dia. Em que tu virás. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.